Gente, bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Recomendo comprar o livro, porque eu tenho o livro, já li o livro, é muito bom. Realmente tem belas histórias de sucesso que servem como grande inspiração, né? Dando continuidade, então, eu vou falar um pouquinho sobre mim antes de a gente entrar nesse tema que eu particularmente acho que é magnífico, né? Bom, eu sou carioca. Na verdade, eu não sou carioca, eu sou fluminense, né? Existe uma grande diferença, um bairrismo, né? Eu sou nascido de Niterói, em Niterói. Tenho 36 anos, mas já estou aqui em São Paulo já há bastante tempo, já há uns 8 anos, e devo admitir que São Paulo é uma terra, uma cidade maravilhosa. Eu me encontrei, fiz bons amigos, então realmente estou hiper feliz de estar aqui. Dentro da minha carreira, eu me graduei em Engenharia Química na Federal Fluminense e logo comecei a minha vida profissional como trainee da Brahma, né, em 93, e tive a oportunidade de passar por diversas áreas, né? Então, desde a área de suprimentos, a área de operações industriais, mas uma área que me encantou e que realmente me começou a eu entrar um pouco no tema de precificação foi a área de planejamento de vendas. Então, foi quando eu tive a oportunidade efetiva de interagir com todos os gerentes comerciais, de poder discutir relações de preço e volume, realmente avaliar e perceber o quanto preço é uma coisa extremamente relevante dentro da empresa e que muitas vezes não é dada a devida atenção, tá? Então, eu fiquei 7 anos e meio na Brahma, e aí eu recebi o convite para ir, não imagina onde, para Coca-Cola. Então, imagina aí como é que foi essa mudança, né? Então, eu fui ser o gerente de planejamento de marketing da Coca-Cola, na verdade da SPAL, que é a distribuidora, que hoje é o Grupo FEMSA. Fiquei 2 anos nessa função, onde realmente eu tive um excelente aprendizado e realmente pude me aprofundar nesse tema de precificação. Acho que Coca-Cola tem uma tecnologia por trás de tudo isso que a gente vai estar comentando, que realmente se distingue de diversas outras companhias, né? Então, tive a oportunidade de interagir com institutos de pesquisa e poder tentar entender um pouco os bastidores que tem de um lado que é a ciência, né, da precificação. Fiquei 2 anos, depois eu fui para a VR Vales para ser responsável pela área de planejamento de mercados e clientes. Então, eu tive que poder interagir realmente dentro do ponto de vista de cliente, de consumidor, como é que é essa percepção de preço. E depois eu tive uma outra escola que foi muito curta, mas eu digo que foi um grande e fortíssimo, intenso, um MBA em varejo on the job. Eu fiquei quase que 1 ano no Carrefour, dentro da área de desenvolvimento de vendas de produtos de grande consumo. Então, não sei quem frequenta o Carrefour, vai muito ao supermercado. Sabe aqueles tabloidinhos de quinzenal que aparece? Tem lá os produtos e tem o preço lá do arroz, do feijão, do sabão em pó Omo. Então, eu era responsável, junto com a minha equipe, de estar definindo quais eram os produtos que iam para esses tabloides e qual é o nível de preço que a gente entraria e colocaria, né? Então, realmente, assim, a gente vê a grande complexidade que é preço, e é sobre esse tema que a gente vai estar discorrendo um pouco. Então, vamos lá. Então, como é que vai ser a agenda? Então, a gente vai estar falando primeiro, uma introdução, falando um pouco da importância e fatores relevantes em si, tá? A gente vai estar falando um pouco de estratégia, que eu acho que a base efetiva de uma boa precificação é você definir claramente qual é a estratégia que você quer ter para o seu preço. E como a gente vai estar formulando, quer dizer, como a gente vai estar aprofundando um pouco mais nos pontos dos fatores relevantes, e a gente vai estar efetivamente entendendo como é que eles se correlacionam e como que a gente utiliza eles efetivamente para você definir um excelente nível de preço, tá ok? Então, vamos lá. Então, assim, acho que o primeiro ponto é o seguinte: preço é arte, acima de tudo, né? Então, quando a gente olha numa situação dessa, né, imagine uma criancinha lá vendendo, o que eu faço, né? Então, quando você começa a pensar e olhar quanto que eu devo pedir por cada copo, quanto que eu vou vender e quanto dá desconto, quer dizer, existe toda uma série de interações, um ambiente que acaba influenciando efetivamente todas essas relações. Quanto que eu vou pedir, quanto que eu vou vender e quanto que eu posso dar desconto. Então, por quê? Porque, efetivamente, quando a gente fala de preço, a gente está falando de um ator que nós não temos o controle absoluto. Então, quando eu penso em produção, se a gente pensar que um negócio é produzir e vender, né,
eu decido o que eu vou produzir, eu decido quando eu vou produzir, eu decido como eu vou produzir e quanto eu vou produzir. O ator de decisão é muito forte em você, efetivamente. Quando você vai no processo de venda, o ator é o cliente. E aí depende de N circunstâncias. Depende do estado de humor, depende do quanto ele está disposto a pagar. Então, você começa a ter uma série de variáveis que acaba impactando totalmente esse momento. O momento da interação, o momento de vender. Então, por isso que eu comento que quem vende realmente é um artista, né? Porque não basta você saber o que está vendendo, mas saber exatamente como você vai cativar e conquistar e fazer com que o cliente, o consumidor, efetivamente compre o seu produto. Mas, graças a Deus, como toda arte, ela não é uma arte abstrata, né? Eu gosto de comentar que ela é uma arte geométrica, porque tem um pouco de ciência por trás disso. E é essa ciência que ajuda a gente a minimizar os erros de preço. Então, o grande ponto é, efetivamente, como usar a ciência, né? Como que eu vou utilizar as ferramentas que hoje em dia a gente tem, né, para poder contribuir e poder formular um processo e uma precificação efetiva. Tá? Então, acho que um pouco sobre isso que a gente vai estar discorrendo ao longo dessa manhã. Então, acho que a primeira coisa é, o preço bem feito e bem executado, ele pode ser uma grande vantagem competitiva. Então, se a gente pensa num ambiente de negócios, como estratégia maior da empresa, ela tem que saber o que ela vai ser melhor do que seus concorrentes, para ela poder garantir uma vantagem competitiva, e essa vantagem competitiva ela possa ser um pouco duradoura, né? Existe uma diferença entre eficácia operacional e vantagem competitiva. A eficácia operacional é aquilo que você faz igual aos seus concorrentes, mas você faz melhor, né? E a vantagem competitiva é aquilo que você realmente distingue e você faz de diferente. Então você pode ter algumas coisas que ela pode transformar numa vantagem competitiva duradoura ou de curto prazo, né? Então, quando a gente pensa em custo, né, eu posso ter uma decisão de a minha vantagem competitiva é custo. Você pensa companhias aéreas, você tem aquelas companhias aéreas de low fare, low cost, porque o drive dela de vantagem competitiva, onde elas efetivamente buscam, é custo. Você tem outras de tecnologia, né, onde a questão da inovação, de buscar algo que se distingue, se diferencie da concorrência, seja percebida pelo consumidor, é a parte da inovação tecnológica, né? Então você tem toda a área de telecomunicações, ela se baseia muito nessa parte de inovação tecnológica, de tecnologia. Quando a gente pensa em marca, empresas que tentam estabelecer uma interação com o consumidor, de marca é qualidade, e qualidade está associada a preço. Então você consegue ter como vantagem competitiva a questão da marca, né? Saúde financeira eu botei aqui porque realmente isso até me lembra um case que eu presenciei e vivenciei muito forte, que a saúde financeira de uma empresa pode ser a vantagem competitiva muito, muito forte. Então, se você vai entrar num ambiente de negócio, onde você tem uma empresa que ela tem uma estrutura de capital, uma força financeira muito grande, ela pode se sobrepor facilmente aos concorrentes. Então, eu não sei quantos de vocês lembram, mas quando eu estava lá na Brahma, a gente vivenciou, a gente brincou de guerra nas estrelas. Houve uma efetiva guerra de preços na época entre Brahma e Antártica, em cima da garrafa de cerveja 600 ml. E a diferença que fez com que houvesse foi a questão da estrutura financeira da Brahma, né? Então, eu não sei se efetivamente a questão da performance da Antártica pós esse período foi decorrente disso ou não, mas se você tem a questão da saúde financeira, é uma grande vantagem competitiva, tá? Nível de serviço também, né, a questão de ter a melhor oferta, e aí você pode pensar em termos de preço de produto, você tem o melhor composto de produto para você efetivamente oferecer à concorrência. Mas acho que a grande vantagem competitiva, que é muito, muito pouco explorada pelas empresas, é preço, né? E por que a questão de preço é uma grande vantagem competitiva? Porque é uma das alavancas mais eficientes para aumentar a lucratividade, né? Então, quando a gente olha esse gráfico, eu não sei quantos de vocês veem esse gráfico, mas esse gráfico é meio que padrão, muda os números dependendo de alguns estudos que são feitos, mas se a gente parar e perceber que
1% de aumento na uma dessas variáveis de um demonstrativo de resultado. Ou seja, eu pego a minha empresa, eu basicamente tenho uma situação de receita líquida, eu tiro custos fixos, tiro custos variáveis, eu encontro meu lucro operacional. De um modo geral, uma empresa de bens de consumo tem um pouco essa estrutura, né? Aproximadamente 30% da sua receita é custo, 57%, 60% é custos variáveis, me sobra em torno de 9% a 12% de lucro operacional. Né? Então, o que acontece efetivamente? Se eu aumentar 1% em preço, o impacto, assumindo condições normais, ou seja, eu mantenho o mesmo nível de volume, eu aumento o meu lucro operacional em quase que 9%. Né? Por que isso? Porque preço afeta diretamente em receita líquida. Né? Só pega a parte de carga de impostos, mas toda a parte de custo fixo permanece igual, custo variável permanece igual, se eu manter o mesmo nível de volume. Né? Quando a gente pensa em custo variável, o efeito já é menor, em torno de 5%. Porque eu mantenho a mesma parte de custo fixo, eu mantenho a mesma receita líquida, volume aumenta em 3,7% o lucro operacional, porque afeta uma questão de receita, afeta impostos e afeta custos variáveis, e custo fixo, um efeito menor de 3%. Agora, por que hoje preço é extremamente importante? Porque se a gente for lembrar historicamente, basicamente a parte de custos tem sido fortemente tratada pelas organizações. Então, é fato acreditar que ela está no limite do esgotamento do quanto você vai poder reduzir. Sem contar que o nível de investimento necessário para você fazer uma redução, ele tende a ser mais significativo. Então você tem desde Strategic Sourcing, que é você encontrar os melhores fornecedores com os melhores preços, para você tentar reduzir o custo efetivo de compra de matérias-primas e insumos. Desde você aumentar a efetividade operacional da sua linha de produção ou da sua mão de obra, dando mais competência, dando mais educação. Então, tudo isso aqui acaba por esgotar um pouco essa situação do custo variável. Quer dizer, quanto mais eu consigo esgotar. Né? Quando a gente pensa em custo fixo, é a mesma coisa. Então, década de 90 e década de 80 foi as décadas de toda a revisão de estrutura organizacional, de downsizing, de reengenharia, de capacitação de profissionais para poder fazer mais com menos pessoas, que gera a entrada de tecnologia efetiva, quer dizer, que aumenta a produtividade essencial, quer dizer, o grande boom dos Estados Unidos foi decorrente de uma produtividade associada à tecnologia que foi implementada dentro do mercado americano, então também está esgotado. Então, o que sobra, que é muito pouco explorado? Preço. Então, preço tem uma grande avenida de oportunidade, que a gente vai estar comentando ao longo da manhã, e ao mesmo tempo, muito, muito pouco explorado pelas empresas. Né? E uma excelente oportunidade. Então, além de ter esse efeito de uma alavanca eficiente para aumentar o lucro, ela também impacta no seu negócio de outras maneiras, como, por exemplo, preço traduz a identidade da sua marca. Né? Se você tem preço muito baixo, qual é a associação que o consumidor, que seus clientes vão ter com a sua marca? Então, ela contribui efetivamente para essa parte de posicionamento de marca. Então, ela tem uma interligação muito grande com diversos aspectos do seu negócio. Então, preço realmente é uma variável que tem que ser muito bem atenta. Ok? Bom, portanto, acho que, como eu comentei, a parte de o que tem que ser levado em consideração. Acho que são duas coisas. Uma coisa é a estratégia. Né? O que eu espero do meu preço? Né? Então, o que a gente espera é maximizar a minha rentabilidade, maximizar o lucro. Né? Buscar um correto posicionamento do preço em relação ao consumidor, em relação à concorrência, em relação aos canais e formatos, que é a forma com que eu efetivamente vou atingir o meu cliente, o meu consumidor. Então, a estratégia, que é o primeiro passo que tem que ser
refletido e pensado, é isso, né? Qual é buscar o correto posicionamento do meu preço no mercado. E a parte tática, que é você definir regras, processos e ferramentas que vão dar condições para que você possa implementar a estratégia que você desenhou. Então, essas duas vertentes são extremamente importantes. Eu preciso ter a estratégia para eu nortear o meu negócio, para eu poder nortear a minha força de vendas, para eu poder buscar maximizar a minha rentabilidade. Mas se eu tiver a estratégia, mas não tiver regras, critérios, ferramentas e um processo, eu não consigo cumprir aquilo que eu tenho como objetivo maior, né? Eu vou estar capenga, eu vou usar uma muleta, e aí não dá. Então, extremamente importante essa questão de estratégia e tática, né? Então, vamos falar um pouquinho de estratégia, né? Então, é o primeiro passo para poder definir o posicionamento de preço no mercado. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de 3 coisas relacionadas a produto, né? Então, a gente fala de motivação interna, né? O que eu quero com o meu produto? Eu quero aumentar volume, ganhar escala de produção, de serviço, de negócio, para eu que possa ter ganhos de escala e eu poder ter uma vantagem competitiva relacionada a preço com custo. Ou eu tenho uma situação de saúde financeira, então para isso o meu objetivo é gerar fluxo de caixa. Eu quero, como estratégia maior, buscar um maior retorno sobre o meu investimento, né? Eu quero rentabilidade. Então, qual é a sua motivação interna, né? O que eu quero para a minha empresa? O que eu quero para o meu negócio? E como isso se traduz em preço? Então, essa motivação interna é extremamente importante, porque junto com as outras variáveis, que é consumidor e concorrente, você efetivamente vai ter uma visão clara do seu posicionamento, tá? Quando a gente fala de consumidor, que aí é a grande chave, né? Aliás, eu falei, na verdade, eu já passei por uma chave que eu não comentei. Acho que a primeira coisa, né, tentar estabelecer essa comunicação com vocês, que vocês têm que saber quando vocês vão empreender ou vocês estão no negócio, como é que é a sua relação de receita, custos fixos e custos variáveis, para você poder saber se aquela relação que eu falei anteriormente, de 1% dá 9%, ela é válida e quanto que é efetivamente real no negócio de vocês. Eu esqueci de fazer esse comentário, acho importante estar buscando esse ponto. Acho que a primeira mensagem-chave que eu passo assim, é vocês entenderem e conhecerem bem a estrutura de custos do negócio de vocês. A segunda mensagem-chave, que a gente vai estar explorando um pouco mais adiante também, ao longo de toda essa apresentação, é o ponto de vista do consumidor. Como é que ele enxerga o seu produto? Como é que ele vê os benefícios que o seu produto ou seu serviço agrega para ele, né? Então, como é que se traduz todos esses atributos e esses benefícios em percepção de preço? Ele está disposto a pagar o que você está disposto, por quanto você está disposto a vender? Aquele copinho de limonada de 50 centavos é o preço que ele está disposto a pagar? Ele vê valor agregado nesse copinho de limonada? E aí é uma coisa extremamente dinâmica, né? Porque se está um dia de muito sol, muito calor, ele está disposto a pagar. Se está um dia chuvoso, umidade alta, pode ser que não. Então, é uma grande ponto de entendimento fundamental essa questão do consumidor. O quanto efetivamente ele percebe o valor agregado do seu produto ou do seu serviço. Outro ponto extremamente importante, a gente não vive sozinho no mundo, né? Adoraríamos ter uma situação de mercado onde a gente ficasse sozinho, que é a questão da concorrência, tá? Que a gente também vai estar falando um pouco mais adiante ao longo da apresentação. Então, a concorrência é um ponto extremamente importante para você avaliar o seu posicionamento de produto. Como é que é essa integração de mercado, que você não está sozinho, você tem todo um aspecto de concorrência acontecendo. E a concorrência no sentido até um pouco mais amplo, né? Uma concorrência no amplo no sentido que não é uma relação direta do seu produto com o produto da concorrência. Mas hoje você tem uma situação
de produtos substitutos, né? Então, refrigerante e suco não concorrem na mesma categoria, mas efetivamente existe uma situação que pode haver de trade-off, de troca, né? Em função de valores percebidos, de preço e de benefício. Então, quando a gente pensa em concorrência, a gente também tem que estar pensando no sentido um pouco maior, né, do que aquela concorrência direta. Tá? Então, são esses 3 fatores que tem que ser levados em consideração e tem que ser estudados e questionados em um processo muito forte de reflexão que você tem que levar em consideração quando você pensa em produto, né? Segundo aspecto de estratégia é como eu vou chegar no meu cliente. E aí, você tem que definir exatamente quais os canais de venda que vão ser utilizados, né? Então, eu posso utilizar a internet, posso utilizar lojas físicas, posso utilizar um canal farmacêutico. Então, assim, você tem N maneiras de você atingir o consumidor, o seu cliente. Então, você precisa definir, faz parte de uma definição da estratégia, quais os canais de venda que você vai estar utilizando, né? Então, eu posso, livro, uma livraria, eu posso ter minha loja física como vendo pela internet, são 2 canais. E como é que eu relaciono o preço entre esses 2 canais? Então, a questão o objetivo do canal e a relação entre eles também tem que ser estudada e também tem que ser definida. Existem diversos aspectos que influenciam na parte da estratégia de canal. Então, a primeira coisa é toda uma cadeia de impostos que possam ser diferenciados de acordo com o canal que você está utilizando. Alguns podem ter incentivos, outros podem não ter incentivos, dependendo da circunstância. O outro ponto é a questão, qual é o markup? Se você tem uma situação de intermediário, qual é o markup que está sendo considerado pelo seu intermediário, pelo seu nó, dentro de uma cadeia para você chegar junto ao consumidor, onde você produz, você entrega para um atacadista ou para um distribuidor, qual que é o markup que ele vai estar utilizando. Porque se você vende por 10, ele bota um markup de 10%, vai chegar a 1,10. Mas se um outro bota um markup de 30%, vai chegar a 1,30. E de repente esses 20 centavos fazem a diferença. Então, você precisa entender e conhecer profundamente como é que são as relações entre os canais. Até para você evitar, posteriormente, uma situação de canibalização entre canais, onde você possa efetivamente perder lucratividade, né? Que a gente vai estar falando um pouco mais adiante, que é o risco de canibalização, que pode acontecer, e o risco de arbitragem. Tá? Então, esses 2 pontos, produto e canal, são extremamente importantes e relevantes para você chegar e entender o seu correto posicionamento de preço, se efetivamente é o que você quer ou não. Tá? Então, acho que a questão é tentar entender, que eu comentei, como é que você, seu produto ou seu serviço, se relaciona num quadrante de percepção de preço e percepção de valor do seu consumidor perante os seus concorrentes, tendo em vista um canal que você vai estar utilizando. E aqui, o que a gente percebe? Se a gente tirasse uma média, né, de mercado sobre valor e preço, e a gente traçasse uma reta, a gente percebe que teriam concorrentes que estão cobrando mais do que é percebido de valor, né? Então, tende a ter uma situação de baixa lucratividade, né? Poderia otimizar o preço deles. Você tem situações em que você e um outro concorrente está cobrando menos do que efetivamente é percebido pela sua concorrência, pelos seus clientes e consumidores. Então, você tem uma oportunidade, dentro daquele quadro que eu falei, de aumentar sem impactar volume, de você poder subir seu preço e efetivamente buscar maximização do seu retorno, do seu lucro, né? Então, você tem uma oportunidade. Então, é extremamente importante você entender e dentro da sua estratégia saber exatamente como eu vou me posicionar. Se eu tenho uma estratégia de ganhar volume, esse posicionamento é extremamente adequado.
Agora, se eu tenho uma situação de foto de mercado, que com esse cenário, e se a minha estratégia é me posicionar como um preço premium, como um produto premium para eu gerar imagem de qualidade, eu tenho que tentar migrar desse ponto para esse quadrante aqui. Se eu quero ganhar fluxo de caixa, você precisa entender como é que é essa relação e definir exatamente se é bom ou melhor eu ficar aqui, onde volume é esse preço, dependendo da minha estrutura de custo, eu posso estar gerando fluxo de caixa, ou se efetivamente a minha situação de perda de volume que possa acontecer se eu me posiciono muito acima do que é a média de mercado, porque na hora que eu migro daqui para cá, é natural que eu perca volume, né? Se essa relação, se a minha relação de custo permite que o meu fluxo de caixa permaneça nos níveis que efetivamente eu quero como objetivo. Então, dentro de um contexto de estratégia, é importante que você definir o que eu quero, o que é o melhor para o meu negócio, para a minha empresa, né, como visão de longo prazo, e ao mesmo tempo você entender em que circunstância eu estou sendo percebido e sendo visto pelo meu consumidor e cliente junto à concorrência. Então, esse é o aspecto assim, que eu queria trazer de mensagem sobre estratégia. Tá? Eu acho que é um ponto extremamente rico, importante, e que poucas empresas dão devido valor. Então, é bem legal essa parte. Bom, vamos lá. Agora vamos entrar na parte que eu acho que é uma parte rica, que a gente vai estar olhando e vendo a questão de como formular tudo isso. Tá? Então, assim, a primeira coisa é que preço tem que buscar o equilíbrio entre a visão externa e a visão interna. Quando a gente pensa em gestão de preço, nós temos dentro da sua empresa, da organização, 3 grandes players. A gente tem finanças, a gente tem marketing e a gente tem vendas, ou comercial. E os 3 batem cabeça, que é uma maravilha. Isso, assim, é geral. O homem de finanças está preocupado com o preço no sentido de quanto de resultado isso vai trazer. Vai trazer lucro, vai trazer prejuízo, se eu estou vendendo dentro do meu custo, se eu estou vendendo abaixo do custo, por quanto tempo vai ficar esse preço, que tem que aumentar o preço porque aumentou os insumos, aumentou o meu custo de produção, eu tive perdas. Então, o homem de finanças, ele vai estar extremamente atento e preocupado com essa visão, a visão interna. Né? O cara comercial, de outro modo, o que ele está olhando? Ele está olhando se eu vou conseguir atingir a minha meta de volume, se eu vou conseguir bater a minha meta de vendas. E aí, o que ele vê? Ele vê o seguinte: o preço que eu estou praticando perante o meu concorrente está adequado? Eu estou perdendo venda por causa disso? Se eu vendo cerveja Brahma a 1,80 e a Skin Cariol está 1,50, eu vendo? Eu vou conseguir atingir? Se ele entrou com uma promoção forte, como é que eu acompanho? Então, o homem de vendas, ele está olhando a questão da concorrência. Né? E o marketing, ele está preocupado se o valor do meu cliente ele está sendo traduzido em preço ou não. Ele não está preocupado qual que é o custo, não está preocupado se efetivamente ele está acima ou não está abaixo. Ele tem uma coisa interna dele que é o seguinte: eu desenhei, eu montei o meu produto e eu quero saber para atingir um público. E eu tenho que atingir esse público e se transforma, se traduz em preço. Porque o efeito de valor monetário do seu produto é preço. Então, o que ele está olhando? Ele está olhando se está dentro daquilo que ele planejou efetivamente. Então, você consegue ter um desbalanço que tem que ser buscado o equilíbrio. Quando a gente pensa e tenta encaixar essas 3 coisas, você encontra o seu preço e você encontra o seu lucro. Então, o preço ele tem que estar atento a essas 2 vertentes, né, em cima de uma visão estratégica. Eu tenho que saber se efetivamente ele está dentro de uma expectativa de custo
para eu poder olhar do ponto de vista interno se ele vai atingir o seu objetivo maior, que é maximizar o retorno, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma relação ótima de preço perante a concorrência e perante o cliente para eu poder encontrar o máximo de volume. Porque a equação matemática, e aí eu brinco, eu não vou falar de matemática aqui, a equação matemática ela é uma só, lucro igual preço vezes volume menos custo. Essa é a matemática que vai garantir a sua lucratividade. É a única efetiva que acontece. Então você precisa encontrar o seu preço correto, que maximize o seu volume dentro de uma circunstância de mercado, que associado a um custo vai te dar um melhor retorno, um maior lucro. Assim, não tem mágica. A grande mágica é você equilibrar esses 3 pontos: custo, concorrência e valor para cliente. E aí, quando a gente efetivamente vai entrar um pouco mais em detalhe em cada uma dessas 3 variáveis. Então, primeira coisa, é importante ter claro o entendimento, né, de como essas variáveis influenciam a sua definição de preço. Né? Por quê? Se a gente perceber, meu preço máximo que eu posso praticar é aquilo que o meu cliente está disposto a pagar. Né? De uma condição saudável para a sua empresa, o menor preço que eu posso praticar é aquele que cobre os meus custos. Se a gente ficasse no mercado sozinho, eu praticaria esse preço. Só que eu tenho uma concorrência. Então, o efeito da concorrência é que efetivamente vai definir qual que tem que ser o preço certo. É qual que eu vou estar maximizando o meu volume e efetivamente buscando maximizando o lucro. Então, é importante eu conhecer, então, claramente qual é o valor máximo percebido pelo meu cliente, o meu consumidor. É importantíssimo eu saber o meu custo e considerar a minha concorrência. Entendendo, conhecendo e combinando essas 3 variáveis, eu efetivamente encontro o preço certo. O problema é que isso é extremamente dinâmico, né, e muda ao longo do tempo. Né? Então muda de acordo com o humor do consumidor, do cliente, muda de acordo com as ações que a sua concorrência faz no mercado e muda efetivamente como está a sua performance e a sua gestão do seu negócio, de uma visão interna numa visão de processos e produtividade. Então vamos falar um pouquinho de custo. Tá? Então assim, um ponto assim que é extremamente claro e a gente percebe, é porque geralmente quem define preço é marketing e vendas. De um modo geral, nas empresas, são eles que têm o poder de estar definindo o preço ou de ter uma forte influência sobre o preço. Tá? E o entendimento do custo é extremamente relevante quando você traduz aquela equação. Né? Lucro igual preço vezes volume menos custo. Então, o que influencia e que precisa ter uma grande atenção? Acho que a primeira coisa, qual é o método de custeio? Para quem não sabe, tem diferença. Se você faz um custeio por absorção, você vai pegar todos os seus custos variáveis e seus custos fixos e vai, por algum critério de rateio, você vai traduzi-lo, vai alocá-lo para o seu produto ou para o seu serviço. Tá? De uma forma que o critério ele pode ser correto ou pode não ser correto. Então, imagine que eu tenho 2 produtos e são produtos industriais e eu tenho uma estação de tratamento de efluente, que tem um custo. Ele é um custo fixo. Né? Ele independe de qual produto A ou produto B. De uma forma simplista, ele independe. Eu posso pegar esse custo e ratear ele por uma questão de volume de venda ou por faturamento. Se tem faturamentos iguais, o custo dessa estação de efluente, que é 100, vai ser 50 para cada produto. Tá? Agora, se eu efetivamente sei que o produto A ele tem uma utilização muito maior, uma utilização mais intensa da minha estação de efluentes, eu consigo medir, eu consigo estimar por uma outra variável que não seja faturamento, eu consigo então ter um critério de rateio mais efetivo. Então eu consigo ter uma visão de custo do meu produto mais claro, mais correto. O que de certa forma acaba ajudando em toda aquela equação matemática
onde eu vou tentar entender exatamente se o meu preço está sendo adequado ou não, o quanto ele vai estar acima ou abaixo da minha linha de custo. Então, o método de custeio é uma coisa extremamente importante. Quer dizer, você entender, não é que você tem que saber fazer, mas você precisa entender o que está acontecendo. Da mesma maneira, valorização de estoque. Né? Você pode ter 3 métodos para valorizar estoque. Você tem o de custo médio ponderado, você tem aquele primeiro que entra e primeiro que sai, e o último que entra e o último que sai, seja de matéria-prima ou produto acabado. E sem perceber, influencia na sua estrutura de custo, influencia no custo do seu produto. Então, quando você tem uma situação inflacionária, onde você tem uma mudança de preço muito significativa de um insumo seu, se você entra, o primeiro que entra, o método de valorização é o primeiro que sai, você sabe que mais adiante você vai estar tendo um custo distorcido. Adiante você tem uma tendência de redução do seu custo, porque aquele que entrou com preço depois vai estar caindo. Então você tem toda uma situação de entendimento de como o seu estoque ele é valorizado, porque ele vai influenciar o custo do seu produto. Ora, se a gente sabe que são 3 variáveis que você precisa conhecer e entender para você definir bem o preço, então é extremamente importante você entender essa questão de como é valorizado o seu estoque. Critério de rateio. Então você tem o critério de rateio, ele efetivamente consegue alocar os custos de uma forma adequada para o seu produto. Né? Um ponto assim que quase nenhuma empresa assim, que eu conheça considera quando você está estudando o preço. Custos financeiros. Né? E aí você tem uma situação de, por exemplo, você vai vender um produto, uma máquina industrial, você vai dar 40 dias de prazo para um determinado cliente. Para um outro cliente, você vai dar 30 dias de prazo. Alguém será que considera o custo financeiro desse dinheiro parado dentro do seu produto? Assim como noção de custo para o seu produto? Ou do ponto de vista do cliente? Um real hoje vale muito mais do que R$1 daqui a 45 dias. Né? Isso é lei de finanças. Então, quase nenhuma empresa, quando você vai estudar a sua estrutura de preço e estrutura de custos e de descontos, considera o efeito do custo financeiro. E é significativo. E é extremamente importante você ter um entendimento disso, principalmente que você está numa situação onde o seu contas a receber, em números de dias, é maior do que o seu contas a pagar. E você efetivamente precisa de capital de giro para poder cobrir esse hiato. E capital de giro custa dinheiro. E aí? Estamos considerando, quando a gente pensa em custo do produto, esse efeito? Quase nenhuma empresa pensa e considera tudo isso. Tá? E a outra coisa que é extremamente importante, aí é um grande erro de muitas empresas que quando pensam, é o seguinte: custos associados ao produto. Quando eu penso, e eu olhei naquela figura anterior, quando eu botei que o preço mínimo é o custo, que custo nós estamos falando? Né? Nós estamos falando do custo médio, ou seja, todo o custo variável, o custo fixo? Ou estamos falando de apenas os custos que estão relacionados ao produto? Então, o que acontece? Imagina que aconteça uma seguinte situação. Se eu aumento o meu preço de 10 para 15, o meu custo administrativo do salário lá do presidente, do diretor, muda em função dessa alteração? Não, não muda. Então, para que eu vou considerar esse custo, essa despesa, dentro do meu custo do meu produto, para eu entender e eu estudar melhor a dinâmica de posicionamento de preço? Só vai afetar, só pode criar uma situação de distorção, que prejudica toda a minha análise. Então, agora, a gente tem também a falsa impressão de só pensar em custo variável, aqueles custos de produção e custos de matéria-prima, insumos diretamente associados ao produto. Mas você pode ter custos de marketing que naturalmente se alteram toda vez que você vai fazer um movimento de preço. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante. Eu revejo o meu posicionamento de preço. Né? Decido aumentar os meus preços em 10%. Qual é uma ação de marketing que eu tenho que fazer no minuto seguinte que eu decido aumentar os preços? Reimprimir todo o meu cardápio. Então,
esse é um custo que não está associado à produção, né, do meu bem ou serviço final, que é o preparar uma alimentação e servir com nível de qualidade e nível de serviço para o meu cliente. Não está associado diretamente. Se a gente for pensar numa estrutura de contabilidade tradicional, esse custo estaria ligado aos seus custos fixos, às suas despesas fixas, e nunca seria visto numa revisão de custo variável. Então, existe uma relação de custos que tem que ser considerado, que são os custos unitários diretos. Tá? Então, uma grande preocupação e acho que um ponto de atenção, quando vocês forem estudar essa questão de preço e custo relacionado ao produto, né, é essa questão, qual que é os custos unitários diretos envolvidos. Né? Então, eles são praticamente todos os seus custos variáveis, mas também existem alguns custos fixos que têm que ser considerados. Tá claro? Esse é um ponto assim, que também muitas empresas eles simplesmente pegam o DRE, né, o demonstrativo de resultados, você consegue pegar lá o seu custo de produtos ou serviços vendidos e considera isso como custo variável, e para todo efeito de simulação, né, de rentabilidade associada a um nível de preço, considera isso. E esquecem que você tem alguns custos fixos que sofrem alteração ou não, quanto maior ou menor nível de produto. Um outro exemplo, se eu vou mudar o preço, eu vou fazer uma comunicação via televisão ou um anúncio publicitário comunicando esse preço, essa seria uma despesa, se eu não fizesse essa mexida de preço, que poderia ser eliminada, ser minimizada. Então, esse custo, essa despesa de marketing tem que ser ligada. Então, assim, existem umas outras... então, assim, é extremamente importante ter esse entendimento. Então, quando eu quis dizer entendimento, eu quis dizer nesse contexto, né? Quais são os custos que estão diretamente associados, não são unicamente variáveis, mas estão diretamente associados ao meu produto. Então, você tem que entender exatamente o driver de despesa, qual é a alavanca, qual é a razão daquela despesa, para você poder fazer esse relacionamento correto. Tá? O aspecto de custos financeiros e critérios de rateio. Né? Então, a forma hoje mais moderna, mas também extremamente complexa para você minimizar essa distorção que você vai ter em critérios de rateio, é a questão do A/B costing, que é você fazer o custeio por atividade. Então, você consegue quantificar o quanto daquela atividade, que toda organização ela é composta de processos e atividades. Né? Então, tudo que você faz pode ser resumido a um conjunto de processos e atividades. Então, você conseguir determinar o quanto dessa atividade influencia no produto, ela acontece. Então são essas coisas assim, que eu queria chamar a atenção de vocês quando a gente pensa numa questão de custos. Tá? Então, e aí o que acontece quando eu tenho esse entendimento não está muito claro? Eu corro o risco de vender barato demais. Então, me cria uma maquiagem, né? Se eu estou olhando do ponto de vista de custo, me cria uma maquiagem que é a seguinte. Ora, se eu tenho uma situação de volume alto, eu tenho uma capacidade de produção alta, né? Eu tenho custos médios baixos. Ou seja, o que é custos médios baixos? Custo variável já é função da sua produção. Os meus custos fixos, né, que não são função da minha produção, mas se eu fizer um contexto de trabalhar única e exclusivamente com os custos médios totais, o que vai acontecer? O meu custo fixo, quanto maior o meu volume de produção, ele tende a diminuir. Consequentemente, eu tenho um custo baixo, e aí o que acontece? Eu posso precificar barato, assumindo que eu tenho um objetivo de markup. Certo ou errado, você corre um tremendo risco. A situação inversa acontece. Né? Eu tenho uma capacidade de produção ociosa, tenho pouco volume, naturalmente, meus custos fixos dividido por um volume pequeno fica grande. Quando eu olho o custo do meu produto, fica extremamente grande. Para eu poder atingir um mínimo de rentabilidade, eu preciso botar um preço caro, fora do mercado, e você entra no círculo vicioso. Então, o que eu queria chamar a atenção é essa importância de, quando você for pensar em precificação, quando você for pensar em tentar entender o efeito do seu preço junto ao aspecto de lucro de financeiro, qual é o custo que você está usando? É o custo correto? Faz sentido?
né, tem que ter um custo para precificar. Ele é totalmente diferente do seu custo contábil. Assim, é preciso ter muito claro e muito importante isso. Porque o que pode acontecer é isso, você perder vendas. Né? Você pode ter uma situação de perder vendas. Se você não conhece esse custo direto, o custo marginal, você perde uma oportunidade de precificar uma venda de oportunidade. Né? Ora, se eu tenho uma capacidade ociosa, né? De um modo geral, eu já estou cobrindo, eu tenho uma lucratividade, estou cobrindo meus custos fixos, eu pontualmente posso fazer uma venda com preço diferente para gerar lucro. Como? Se eu botar um preço superior ao meu custo direto, independente, sabendo que meus custos fixos estão sendo já cobertos por uma outra linha de produto ou para a minha venda natural, eu estou perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Né? Pode ter uma situação, a gente vai falar um pouco mais adiante, de consumidor e cliente. Então, o que acontece? Eu tenho uma situação que eu tenho meu produto, eu vendo para o meu nicho de mercado, meu grupo de consumidores, uma série de consumidores, que de tal maneira eu consigo equilibrar a minha equação matemática, ou seja, eu gero lucro. Então, meu preço versus o meu volume, menos os meus custos variáveis, vão me dar minha margem de contribuição. Se eu tiro os custos fixos, despesas fixas, eu gero lucro. Está lindo, maravilhoso. Agora, e se tem outro grupo de consumidores que eu não estou explorando, porque eu acho que meu preço que eu vendo está acima? Por que eu não posso explorar a um preço diferenciado, a um preço menor? Vou dar um exemplo bem claro. Imagine teatro. Né? Teatro. Eu vendo lá a cadeira de ingresso a R$40. O que acontece? Eu encho 60% do meu teatro. É o suficiente para me dar lucro? Sim ou não? E os outros 40%? Por que eu não posso fazer uma ação de preço sem considerar com preço mais baixo para estudantes, por exemplo, onde eu possa vender metade do preço, que é hoje a prática? Por quê? Porque percebe-se essa situação de oportunidade, onde você consegue precificar de uma forma diferente para diferentes grupos de consumidores, que é uma coisa que a gente vai estar falando. Então, para a gente poder entender esse contexto, né, de preços diferentes para grupos de clientes diferentes, é extremamente importante você entender custo. Como é que custo impacta no seu negócio, no seu modelo de precificação. Tá? Bom, então, como eu estava comentando, custo, ele é extremamente importante para avaliar implicações financeiras. Mas, em hipótese alguma, tem que determinar preço. Né? Eu diria que 50% das empresas, de um modo geral, precificam através de custo. Né? Então, preço, o custo, ele é importante para avaliar as implicações financeiras, por quê? Você pode conhecer qual é o seu preço de break-even, qual é o seu preço de equilíbrio. Preço e volume, para você ter uma ideia se faz sentido ou não faz sentido, se realmente cobre todos os meus custos ou não. Você consegue avaliar a sua margem de manobra que você tem contra a concorrência. Voltando àquela figura inicial, eu tenho meu preço mínimo, eu sei até onde eu posso ir, em termos de custo, de preço em relação ao custo, e quanto tempo eu posso aguentar. Eu sei até se pontualmente eu consigo ir abaixo do meu custo direto. Então, ele consegue passar para você essa percepção de quanto de manobra eu posso ter quando eu tenho uma ação muito mais forte da concorrência. Né? Uma ação promocional da concorrência, eu acompanho ou não acompanho, até onde eu posso ir? Devo ou não devo? Então, ele te dá essa relação. Ele serve para você fazer simulações. Se eu diminuir o meu preço, quanto de volume eu tenho que subir para que eu elimine este efeito? E o outro ponto também. Se eu subir meu preço, o quanto de volume eu estou disposto ou eu posso perder para que eu elimine este efeito? E aí você vai conseguir entender, junto à sua estrutura de custo, qual que é a minha sensibilidade a preço como empresa. Né? O quanto eu consigo ou não suportar aumentos de preço ou quedas de preço e baixas ou aumentos de volume.
Então, ele é extremamente importante. Agora, por que ele não pode ser usado para determinar preço? Por aquilo que eu comentei com você. Risco circular. Ora, volume, quer dizer, a relação de custo médio, ele está muito associado a volume. Né? Quanto maior o meu volume, menor o meu custo médio. Quanto menor ou maior o meu custo, se eu fizer uma precificação à base de custo, eu mexo aqui em preço. E preço está diretamente relacionado à demanda. O quanto os meus consumidores, meus clientes vão comprar. Que está diretamente relacionado ao volume que efetivamente estão comprando. E aí você entra num risco circular e você fica restrito a essa visão e você perde oportunidades de preço. Você não sabe se está precificando caro, se está precificando barato, principalmente porque você não está levando em consideração o valor percebido pelo cliente e nem a concorrência. E eu boto a minha mão no fogo se tem alguma empresa que efetivamente tem um critério de rateio efetivo e correto. Então, critério de rateio distorcido faz com que você mexa nessa relação de custo aqui. Esse custo é o correto? É o verdadeiro? É o que efetivamente impacta o meu produto ou não? Então, você começa a entrar numa situação, numa limitação que, de um modo geral, como grande estratégia, custo tem que ser considerado para avaliar os efeitos e as implicações da sua movimentação de preço. Que efetivamente vai determinar o seu preço, tem que ser uma combinação entre valor percebido pelo cliente e a concorrência. E aí é o que a gente vai estar entrando agora um pouco mais a fundo em concorrência. Tá? E aí concorrência é uma coisa extremamente legal. Então, assim, existem diversos tipos de concorrência que você pode estar inserido num determinado mercado. Então, esse é um primeiro mercado que está inserido, você pode estar inserido, que é um mercado de baixa ou nenhuma diferenciação do seu produto. O que acontece de um modo geral? Você tem uma situação em que a base de volume, a maior parte do volume, está relacionada a preços baixos. Né? Poucos volumes estão associados a preços altos. Por quê? Porque o cliente não percebe uma alta diferenciação do seu produto ou do seu serviço. Então, existe uma situação muito clara nesse sentido. Então, se você pensar leite, arroz, que se existe pouca diferenciação, nós estamos falando de produtos de commodity. Tá? Uma outra situação de mercado é uma situação de um mercado padrão, onde você tem diferentes níveis de qualidade. É percebido pelo cliente e, naturalmente, você consegue ter uma situação onde a base do volume, a maior parte do volume, ela está numa situação de preço mediana. Né? Você tem alguns volumes associados a produtos de imagem e qualidade, né, que passa um pouco mais de qualidade, mas você vê que existe uma relação muito, muito direta. E você tem uma parte do volume também a baixos preços. Esse é o mercado padrão. O que acontece? Isso é suco, biscoito, ou seja, o cliente ele percebe uma diferenciação entre os produtos que estão inseridos nisso, dentro dessa categoria. E uma terceira categoria, que é uma categoria de marca e tecnologia, onde as pessoas buscam muito a qualidade. E preço, em algumas categorias, é fortemente associado à qualidade. Né? Então, quando você pensa num mercado desse, você tem uma situação que a base de volume está maior, onde você tem maiores preços. Então, desodorante, shampoo, você tem uma situação muito parecida. Se a gente for pensar em termos de mercado, e aí eu vou falar mercado de bens de consumo, você tem uma situação que 30% de categorias tem esse comportamento, 60% esse comportamento, e mais ou menos 30%, e 25% a 30% este comportamento. Então, assim, uma coisa que é extremamente importante é você entender onde você está inserido. E que tipo de categoria você pertence. Que vai influenciar. Né? Porque você pode querer, dentro de um ponto de vista, olhando só a concorrência, eu vou me posicionar neste ponto, neste ponto, neste ponto. Quer dizer, em que momento eu vou me posicionar? Então, é extremamente importante você ter essa visão. Tá? Outra coisa é a questão da estrutura do setor, do ambiente competitivo. Se você está no monopólio, né, você tem uma situação de ausência de concorrência. Existe um único fornecedor.
E a gente vai estar comentando um pouco quais são os graus de liberdade que eu tenho para definir preço. Outra questão de estrutura é uma estrutura de oligopólio. Eu tenho poucos fornecedores, né? Cada um com uma parcela grande do meu mercado. Então, se você pensa Coca-Cola, você tem uma situação dessa. Né? Você pensa em cerveja, é uma situação dessa. Quando você está falando de concorrência, que existe um número muito grande de produtos atuando livremente no mercado. E aí você tem uma situação que alguns serviços acontecem isso. Então, e você também tem que olhar do ponto de vista geográfico, né? Então, se você pensar, eu moro no Brooklyn, a quantidade de cabeleireiros e manicures que tem ali em 6 quarteirões ali ao redor da minha casa é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E dá uma característica de concorrência. E aí o que acontece? Uma situação dessa, como os preços devem se comportar. Então, se eu tenho uma situação, como eu comentei, perto da minha casa, lá de farmácias e cabeleireiros e manicures, eu tenho uma situação de pouca diferenciação, porque o nível de serviço tende a ser o mesmo, não tem muita diferença. Eu vou na farmácia da esquina da Guararapes com Nova York, ou na farmácia da Padre Antônio José dos Santos com Portugal, é o mesmo nível de serviço. Eu vou entrar, vou ser atendido, bem atendido, com um sorriso, vou ter o balcão, eu vou ter os produtos de fácil acesso, aqueles de maior giro. Então, assim, o nível de diferenciação é muito baixo. Então, o que acontece? Quem define o preço é o mercado. Não tem como. Porque se tiver um preço muito alto, eu tiver essa referência de preço, eu não vou comprar nessa farmácia. Eu não vou cortar o meu cabelo. Né? Eu vou numa outra farmácia. Né? Quando você tem uma situação de maior diferenciação, ou seja, quando falo de cabeleireiro, barbeiro, estou falando do homem que não tem muita essa frescura de corte de cabelo, se é mais aqui não. Agora, as mulheres, eu sei que tem essa sensibilidade maior à qualidade do corte de cabelo, então você tem uma maior diferenciação. Né? Então, quando você vai, se você é um cabeleireiro e você vai tem essa percepção que você consegue se diferenciar por uma questão de corte, você pode ter muitos cabeleireiros ao redor. Mas, efetivamente, você vai ter um grau de autonomia para definir seu preço um pouco maior. Né? É aquela situação 2. Aqueles tipos de categorias que eu mostrei, é a situação 2. A situação da farmácia é a situação 1. Eu tenho que olhar o preço do mercado. Se o mercado está jogando o preço lá embaixo, eu tenho que me equilibrar com esse preço. A situação do cabeleireiro, se você tem uma diferenciação do nicho, né, do segmento das mulheres, você consegue se diferenciar, você tem uma autonomia para você definir seu preço. Tá? Quando eu vou numa situação de poucos fornecedores e pouca diferenciação, quem define o preço, geralmente, a referência de preço é o líder de mercado. Então, vamos pensar uma siderurgia. Né? Eu vou fornecer aço longo. São poucos fornecedores, pouco diferenciado. Então, a tendência é que os preços se comportem, do ponto de vista de concorrência, ao redor do líder. E o monopólio é aquele que está sozinho, ou tem poucos fornecedores, ou é muito, muito diferenciado, então, de certa forma, você acaba se destacando e ficando sozinho, tem total autonomia para definir preço. Então, aqui a gente já começa a ter um entendimento maior de como essas variáveis começam a influenciar e tem que ser levado em consideração na hora de definir seu preço. Então, a situação da concorrência é uma situação extremamente importante você entender e você examinar, se aprofundar, porque concorrência é o grande restritor do seu preço. Se não tivesse concorrência, cada um botava o preço que quisesse. Então, é uma variável extremamente importante e empresas têm que ter um cuidado e uma atenção muito grande. E quando a gente fala de cuidado e atenção, quais os produtos que você compete, ou serviços, né? Dentro do ponto de vista de produtos substitutos também. Então, eu tenho uma empresa de ônibus, eu vou fazer uma rota São Paulo-Aracaju. Né? Há 10 anos atrás, era tranquilo, eu me preocupava com outra transportadora de ônibus.
Se eu falar para você que São Paulo-Aracaju me custa de ônibus R$ 279 para uma viagem de 48 horas, e que você consegue comprar uma passagem aérea da Gol, hoje em dia já não sei como é que é, se é bom ou se é ruim, espero, eu mantenho ainda total confiança na Gol, foi uma fatalidade. Mas você comprar uma passagem aérea na Gol, São Paulo-Aracaju, para, acho que são 2 horas e meia, 3 horas de voo, você consegue pagar R$ 280. Então, quando você pensa em concorrência, você também tem que ficar atento aos seus produtos substitutos. Então, qual é o objetivo maior você como empresa de transportes? É você pegar o seu cliente do ponto A e levar ao cliente do ponto B. E de uma companhia aérea, é a mesma coisa. Então, ele tem o mesmo objetivo. Então, você tem que ficar atento a esse tipo de situação. Um outro exemplo. E aí é uma questão que entra os atributos que o seu cliente, o seu consumidor vai ter. Uma passagem aérea São Paulo-Porto Alegre custa em torno, uma passagem de ônibus custa em torno de R$ 170, para, acho que são 18 horas de deslocamento. Você consegue comprar uma passagem aérea da Gol por R$ 200. Será que R$ 40 é o suficiente para você migrar esse seu cliente potencial, você perder, quer dizer, migrar para a companhia aérea? Então, quer dizer, eu estou reforçando esses pontos para você mostrar como existe uma forte inter-relação entre valor percebido e concorrência, né, que são os dois grandes drives para você considerar quando você está pensando em preço. Então, o quanto que impacta, né, o produto da concorrência e o quanto ele é representativo no mercado, né? Quais são os seus volumes e preços? Essa é significativa até para você ter uma visão e poder estimar como é a categoria que você está inserido. Se é aquela categoria do tipo 1, de commodity, categoria do tipo 2, categoria do tipo 3, e você se avaliar se o seu produto ou serviço está se diferenciando, né? Em quais segmentos de mercado estão focados? Ora, se você tem um concorrente forte, ele está no mercado do tipo A, eu tenho que entender e conhecer para saber se faz sentido eu permanecer disputando o mercado com ele ou se eu vou buscar outros nichos de mercado. Então, ou seja, voltando novamente para a questão da estratégia. Então, é extremamente importante você saber em que segmentos de mercado o seu concorrente está focado. E como é percebido pelos clientes e consumidores. Voltando para aquele mapa que a gente montou de percepção de valor e percepção de preço. E como é que você se integra nessa situação. Então, assim, a questão da concorrência, ela é, no mercado que a gente vive, que é um mercado extremamente globalizado, onde você tem uma comunicação efetiva, né, onde você consegue buscar referências de preço rapidamente. Então, você deixar de lado o efeito da concorrência quando você vai estar definindo a sua precificação é um suicídio, né? É um tiro no peito. Então, tem que ficar muito atento e entender perfeitamente. Assim, e tem que investir. Não tem jeito. Tá? Tem que ir a campo, tem que conversar com seus clientes, tentar entender e buscar como é que eles entendem e percebem a sua concorrência. Ok? Bom, vamos dar uma parada, coffee break, acho que esse é mais longo, e aí a gente continua depois, onde eu vou estar falando de valor percebido pelo cliente, de falar de processos e controles, e aí como é que a gente amarra tudo isso. Né? A grande chave da definição de preço, ela é entender o valor percebido pelo cliente, e a gente vai estar falando depois do intervalo, tá bom? Obrigado. Alô? Ok? Vamos voltar? Bom, pessoal, assim, no intervalo muitas pessoas me falaram sobre preço para serviço, né? Assim, eu devo confessar que essa primeira parte de custo e concorrência, acabei falando muito mais sobre bens de consumo, porque a correlação é muito mais forte, né? Quando você está falando de produção, custo tem uma característica muito intensa, muito presente em produção, e a mesma coisa da concorrência, não que serviço seja mais complicado ou não, tem um efeito significativo. Mas acho que agora, quando a gente falar de valor percebido para cliente, eu acho que agora a gente vai poder
abordar um pouco uma questão de preço de serviço. Então, assim, o que é um valor de um produto para um cliente, né? Então, o produto ou serviço, ele é um pacote de benefícios. É o que ele está agregando de valor, né? Então, basicamente, é isso que quando o cliente ele vê a parte do seu produto ou serviço, ele vê o que você está trazendo de valor agregado, né? E existe um preço máximo, um valor de disposição a pagar, o quanto ele vai tirar do bolso para poder comprar seu produto ou serviço. Em geral, isso é conhecido como preço de reserva. É aquele limite superior daquela figura que eu mostrei anteriormente, né? Esse valor é um valor individual para cada cliente. Então, eu tenho o meu valor máximo, o quanto eu vou pagar, estou disposto a pagar por um advogado, quanto eu estou disposto a pagar por um corte de cabelo, o quanto eu estou disposto a pagar. Eu tenho um limite máximo, né, de uma forma consciente ou até mesmo de uma forma inconsciente. Então, cada indivíduo é um potencial cliente, consumidor seu, e cada um tem um comportamento totalmente diferente, né? Que tem a ver com toda a sua formação cultural, tem tudo a ver com a sua história de vida, né? Então tudo isso influencia. Então aí que entra a questão da arte da precificação. Quando está falando de concorrência e custo, é matemática, né? Quer dizer, concorrência tem um aspecto muito forte de matemática. Quando você entra nesse aspecto, esse é o aspecto da arte. É o dinamismo do humor que muda do seu cliente, do seu consumidor. O quanto ele está disposto a pagar, né? O quanto ele está disposto a pagar pelo meu serviço de consultoria. Quanto que ele está disposto a pagar para o engraxate, o rapazinho que está lá no aeroporto engraxando seu sapato. Então, tem toda uma questão de necessidade e disposição a pagar. Então, cada cliente tem uma necessidade, uma predisposição a pagar, e você entra com o seu produto ou serviço como um benefício para suprir essa necessidade a um preço adequado, né? Então, o seu consumidor ou cliente, ele só vai comprar o seu produto ou preço se ele estiver dentro desse preço, dentro daquela figura, né? Então, que fatores afetam a disposição de quanto a pagar, ou seja, a sensibilidade a preço? Então, uma primeira questão é diferenciação. Quanto mais diferenciado da concorrência você tem, seu produto ou seu serviço melhor a pagar. Melhor ele vai ser menos sensível à questão de preço. Então, se você tem uma situação de nível de serviço ótimo, totalmente diferenciado, você consegue ter uma predisposição dele a pagar muito maior do que o seu concorrente. Então, essa questão da diferenciação, ele é muito forte quando a gente olha do aspecto da concorrência, dentro daquela matriz que eu dei uma passada. Mas por quê? Porque ele tem essa questão da sensibilidade a preço menor. Então, você consegue ter maior grau de autonomia de quando precificar. A questão de produtos substitutos. Menor a consciência da existência deles, menor a sensibilidade. O que acontece, né, que a gente viveu? Com a estabilização da economia, toda aquela movimentação de preço que acontecia para reposição de custo, ela diminuiu consideravelmente. Então, os preços tenderam a ficar por mais tempo. E o que acontece efetivamente? Você começa a pegar maior noção, maior referência, né? Então, quando você vai no supermercado, você já sabe mais ou menos qual é a ordem de grandeza de um preço de um produto que você tem o hábito de você consumir. Então, efetivamente, você consegue ter a maior consciência, a maior sensibilidade. Ele vai estar com maior ou menor disposição a pagar. A outra coisa é a questão de dificuldade em comparar. Quanto mais difícil a comparação com a concorrência, menor a sensibilidade. E aí tem um caso que eu estava vendo agora, recentemente, de videolocadora, né? De um modo geral, o mercado de videolocadora é um preço por aluguel de vídeo, de lançamento. O que acontece? Você já tem algumas situações em que você começa a prestar um serviço de locação, não pontual, mas de mensalidade, né? Então você, na Blockbuster, você paga R$ 9,00 por aluguel de um filme, você pode ficar 2 dias. Agora você já tem situações em que você paga R$ 30,00 para poder alugar 60 reais para você alugar 30 filmes, né, por mês. Até 30 filmes, você pode levar de 2 filmes, sem prazo de devolução. Então, quando você começa a entrar numa abordagem diferenciada, né, você está trabalhando 2 aspectos da sensibilidade do preço do seu consumidor. A questão da diferenciação, fica mais difícil
Você se diferencia, porque antes você tinha uma restrição, eu tenho que devolver meu filme a cada 2 dias, agora eu tenho dias ilimitados que eu posso ficar com o filme, o quanto isso é importante para o seu cliente, para o seu consumidor. Então, você começa a entrar no aspecto da diferenciação, né? E a dificuldade de comparar. Quanto vale quantitativamente, em expressão monetária, quanto vale essa facilidade de você não ter que devolver em 2 dias, você poder ficar com ele uma semana. Para alguns consumidores é extremamente importante. Aqueles que, como eu, que viaja sempre, acaba esquecendo o filme em casa e quando você volta paga uma tremenda de uma multa, tem um valor absurdo, muito grande. Então, essa é uma questão, você começa a trabalhar, e aí um ponto que eu queria chamar, é de você tentar ter a criatividade de como você vai embrulhar o seu produto e serviço e como você vai vender. Você tem que ter hoje em dia uma criatividade para você poder se diferenciar, né? E ter maior dificuldade para comparar. Com isso, seu cliente não consegue ter essa referência de preço e acaba te dando um valor agregado muito maior. Tá? Se você adiciona e agrega um outro serviço, por exemplo, você tem essa mensalidade para alugar filme, só que em vez de você ter que se deslocar a videolocadora, você escolhe via internet qual é o filme que você quer, eles vão te entregar. Então, um exemplo, a Blockbuster cobraria, mais ou menos, num pacote, R$3 por filme, na média, desses 30 filmes que você pega por mês. Você tem um outro fornecedor, acho que é o Pipoca Online, que faz essa facilidade de pegar o seu filme, que cobra pelo mesmo tipo de serviço, quer dizer, aluguel, você paga uma mensalidade, você tira tantos filmes por mês, ele te cobra 400% mais caro, em torno de R$9. Mas tem cliente, porque tem aquele cliente que mora longe da Blockbuster, que não tem uma situação de videolocadoras por perto, que pode, para ele é interessante. Então, você começa a perceber que valor é individual, e você começa a perceber as oportunidades que você tem para se diferenciar da concorrência, que tem a ver como você embala o seu produto e você vende em termos de preço, em termos de métricas, de medidas e métricas de preço. Aí você consegue afetar 2 fatores, diferenciação e dificuldade em comparar. Tá? Um terceiro é a questão do share of pocket. Se o seu produto ou serviço tem um peso significativo no orçamento do seu consumidor ou cliente, maior é a sensibilidade. Então, e aí o que acontece da questão da dinâmica? Você tem uma situação econômica que muda e você tem uma recessão, isso influencia na percepção dos consumidores do quanto ele está disposto a pagar. É como se houvesse uma redução do bolso dele. Tá? Então, essa situação é extremamente importante, o quanto que pesa. Né? Então, se você vai vender carro é uma coisa que a acessibilidade de preço é altíssima, porque é um peso significativo no bolso do seu consumidor, do seu cliente. Não é qualquer um que consegue tirar R$25 mil para poder comprar um carro ou não. Então, a questão do quanto impacta no orçamento, isso não só de consumidor, mas quanto de empresa. Quando você vai vender um serviço, e você vai vender um serviço de logística, por exemplo, quanto que representa o custo de logística na empresa que você está vendendo? É significativo ou não? Se você for significativo, você for com uma proposta de redução razoável, você vou prestar um serviço e vou reduzir os seus custos de uma forma significativa, a participação do custo de logística no orçamento é grande, então você consegue ter uma sensibilidade a preço maior ou menor. Então, e se a gente fizer um exercício de comparação, associando concorrência com sensibilidade a preço, com valor percebido, vou pegar o exemplo de consultoria. Tá? Eu vou num cliente, eu encontro uma oportunidade de redução de custo de lucro de R$1 milhão. Né? O valor percebido desse meu serviço, dessa minha atividade, é R$1 milhão. Eu posso cobrar até R$1 milhão. Posso. Né? Se eu vou trazer uma economia de R$1 milhão, eu posso cobrar, ele está disposto a pagar até R$1 milhão. Óbvio que eu vou deixar por 999.999 para ficar com umzinho. Não, no limite, né? O preço máximo aceitável é esse. Óbvio que não acontece. Então, tem que ter uma partição razoável dos ganhos. Então, se eu, como prestador de serviço, eu posso cobrar isso.
Só que, se o mercado que eu estou inserido de consultoria não tem o hábito e não pratica essa métrica, esta medida de preço, eu não vou poder cobrar 500 mil reais. Se a métrica e a medida de preço desse setor de consultoria é taxa hora mais markup, então, pode vir uma outra consultoria que não vai encontrar os meus 2 milhões de oportunidade. Vai encontrar 1,5 milhão. Mas de recursos que ela vai estar alocando, de capital intelectual, ela cobrar 100 mil reais, ou seja, taxas horárias mais markup, eu perco a minha concorrência, eu perco o bidding. Né? Mesmo sabendo que eu teria uma oportunidade no meu cliente de 2 milhões. Porque o que acontece? O benefício para ele é o quanto que ele paga menos o que ele recebe. Né? Traduzindo em expressão monetária, se eu tenho um benefício de 2 milhões e eu cobro 500, ele tem, para ele, essa atividade, esse serviço é um valor de 500 mil. Agora, se o meu concorrente ele entra com uma oportunidade de 1,5 milhão e ele cobra 100 mil, o valor para o meu cliente é 1,4 milhão. Então, essa questão do serviço e do share of pocket, ele tem esse efeito, esse impacto. Então, você tem que entender a estrutura do setor, como é que quais são as medidas e as métricas, ver se você consegue se diferenciar nesse sentido. Né? Então, você tem o exemplo do cara que cobra, você pode até migrar. Eu vendo peça, deixo de vender peça, eu vendo o serviço da peça, eu vendo o aluguel da peça. É uma maneira diferente, o valor absoluto pode cair, eu consigo diferenciar da minha concorrência. Eu saio de um mercado de venda, de fornecedor, e passo a ser um mercado de prestador de serviço. Então você tem situações muito, muito semelhantes que afetam a forma com que o seu cliente enxerga o seu produto e serviço, consequentemente afeta a questão da sensibilidade a preço. Um outro ponto é a questão do custo compartilhado. Ora, que tem muito associado ao share of pocket, né? Ou seja, o quanto de restrição orçamentária. Você pode cobrar 500 mil reais, mas se esse benefício ele vai ser dividido por uma outra pessoa, um terceiro vai ajudar a pagar, não deixa de ser um custo mais de 500 mil, passa a ser 250 mil. Então, no limite, você vai prestar um serviço para um cliente, mas quem vai pagar é um terceiro que está interessado e não é nada para o cliente, ele vai te contratar. Então, para ele vai ter uma menor sensibilidade a preço. Ok? Benefício final. Peso do seu produto e serviço no custo final. Eu dei o exemplo da parte de serviço, né? Serviço de logística, quanto que impacta ou não. Você também tem um outro exemplo, quando você pensa em produto, a questão do aço. Quando você pensa, eu vou abrir uma fábrica para produzir ferramenta. Aço vai ser um insumo, uma matéria-prima extremamente significativa no meu custo de produção. Então, se for muito impactante, muito significativa a minha participação, vai ser maior a minha sensibilidade a preço. Eu vou ficar muito esperto, muito atento a essa questão do preço desse insumo. Relação preço-qualidade tem a ver com a questão de prestígio e exclusividade. Então, existem empresas, voltando à questão de serviços de consultoria, que preferem comprar uma consultoria de marca, uma questão de prestígio, exclusividade, até mesmo de comunicação com os acionistas, passa um aspecto de qualidade e às vezes tem a mesma qualidade. Né? Então você tem essa situação de percepção de valor que se diferencia em função de uma relação preço-qualidade. Então você busca prestígio, você busca exclusividade, você busca essa situação, então permite esse tipo de situação. Custo de estoque, né? Então você tem uma questão se o seu produto ou serviço é perecível ou não. Então, se você vai ter uma viagem marcada, você vai fazer um pacote de saída de turismo. Né? O pacote, o grupo sai, né? Com 10, com 15 ou com 20. Ó, você vai botar um limite mínimo, é claro, uma relação de custo. Com 10, com 15 ou com 20. Então, se para você essa questão de estoque é extremamente importante, porque saiu o grupo, você perdeu aquela venda, ela não se recupera. Então você tem que ter uma preocupação muito grande quando você vai precificar e avaliar o quanto o estoque é possível você estocar o seu produto ou o seu serviço ou não. Então isso também acaba influenciando a parte da precificação.
E o custo de troca, maior integração com os ativos já existentes. Não adianta você vender, você vai com uma proposta que você vai ter que trocar todo o maquinário da empresa, ou não tem uma integração, ou um software que você vai vender, você desenvolveu, vai vender, mas não fala com o servidor, ele também vai ter que trocar o servidor, não é simplesmente o software. O custo de troca é alto. Então, quanto maior o custo de troca, maior a sensibilidade de preço que ele tem. Então, assim, é extremamente importante quando você olhar esses aspectos, né? E aí, a questão, legal, a gente sabe que tem essas N coisas, é isso que faz a complexidade do mundo, né? É isso que faz eu ser diferente de você. É que cada um encara cada uma desses pontos de forma diferente e constrói o seu valor. Bom, vou falar rapidamente. São 4 métodos que existem para estimar essa sensibilidade a preço. Uma é a experiência prática, né? Você pega lá, eu tinha um funcionário meu, o Ivo, já tinha 20 anos de Coca-Cola, eu falava, se eu botar o preço dar 20% de desconto, ele falava, esse volume não vai vender um volume maior ou menor. E ele acertava. Mas por quê? 20 anos conhecendo o mercado, né? Um outro é você pesquisar junto ao consumidor, de uma forma direta ou indireta. Você pesquisar junto ao consumidor é basicamente você chegar e interagir com o seu consumidor, seu cliente final, e botar uma lista de preços e falar, provavelmente ele compraria, não compraria, compraria pouco, compraria muito pouco. E quando você faz isso relacionado ao seu cliente, aos seus concorrentes também. Então essa é uma prática, já envolve um instituto de pesquisa, uma consultoria, envolve uma interação, envolve você ao campo. Aqui é totalmente a visão interna, tá? E uma forma indireta, você não faz a pergunta explícita, né? Você bota uma série de pacotes, de atributos, e você começa a construir preço com ele, né? Então você tem essas duas formas de interação, uma direta ou indireta com o consumidor, né? O terceiro é você fazer experimentos com preço. O seu cliente não sabe, você bota na sua loja um preço, mede quanto que ele vai vender de volume, esse seu produto. Você bota no seguinte, você muda o preço do seu serviço, você muda o preço do seu pacote turístico, você muda o preço, você começa a medir o quanto isso afeta ou não o seu volume de venda do produto ou serviço, tá? Sem o conhecimento do consumidor, né? Você está pegando, você não está sendo uma forma explícita assim. E o terceiro é fazer, aí entra um pouco de matemática pesada para aqueles que possam estar achando que não tem matemática, existe matemática. Existe a ciência, é você fazer análise de dados de vendas em conjunto com outras informações. Então, eu na Coca-Cola desenvolvi o modelo de regressão que a gente fazia para estimar elasticidade e levava em consideração, para você ter uma ideia, temperatura, né? Temperatura, eu usava renda média do trabalhador de São Paulo, porque influencia, é aquela questão do fator de sensibilidade, do share of pocket. Então, você tem a matemática, a ciência por trás para ajudar a montar tudo isso, né? Aí você consegue estimar essa relação preço e volume. Bom, aí o que sai disso? Isso sai uma curva mais ou menos assim. Quer dizer, você tem a sua demanda, você tem seu preço e como que se comporta a demanda pelo seu produto ou serviço. Aqui você tem seu preço de mercado, você tem uma grande zona de influência. Se a gente perceber, né, essa é uma equação matemática que mostra, olha, a um determinado preço, chega a um ponto em que, por mais que você aumente seu preço, a variação do seu volume vai ser pequena, porque você já está fora do mercado, né? A mesma coisa, a um determinado preço menor, por mais que você varie o seu preço, menor vai ser a variação do volume, porque você já está totalmente fora do mercado. Aqueles que compram, você começa a ter outras associações de imagem. Agora, quando você está no mercado, ao redor do preço de mercado, qualquer variação de preço tem um impacto significativo, né, do seu volume. Então, essa matemática que é a chave, é o pulo do gato para você precificar. É você entender essa relação, essa função demanda e preço do seu mercado. E aí, o que a gente faz para simplificar? Isso aqui, agora eu vou falar, é um único pedacinho que eu vou falar de matemática, tá? Isso aqui é uma curva logarítmica, né? Quando você faz uma transformação logarítmica, você consegue, né, transformar isso numa reta. Então, de um modo geral, os processos matemáticos, para você tentar estimar essa sensibilidade a preço do seu consumidor, que é
a chave para você saber o quanto você vai ter que botar seu preço, ela é você encontrar essa elasticidade, que relaciona a variação no preço com a variação na sua demanda. Então essa é a chave. Essa é a única parte da... O problema é achar isso, né? Você vê que tem atos falhos, você tem erros de medição que acontecem. Mas assim, te dá uma ordem de grandeza. Então, hoje em dia, quando se fala em precificação, você fala em entender a sensibilidade de preço do seu cliente, traduzindo isso numa equação matemática, num algoritmo, num modelo matemático. É isso que hoje é o estado da arte de precificação. E aí você tem as suas restrições que você coloca no seu modelo. Preço da concorrência. Você pode entender a elasticidade de preço do seu concorrente. Quando você faz as pesquisas, você consegue entender e avaliar tudo isso. Aí você começa a botar as restrições. Se você tem um efeito de câmbio, você bota câmbio dentro do seu modelo matemático, você consegue fazer simulações. Aí você começa a brincar. Aí você entra realmente no mundo da matemática, no mundo da ciência, né? Então é isto. E um setor de competição perfeita é aquele ponto. Essa competição perfeita é aquele que tem todos os fornecedores, são hiper pequenos, seu preço é o preço de mercado. Se você está acima do seu preço de mercado, ninguém vai comprar de você. Se você está abaixo do preço de mercado, todo mundo compra de você. Se existe pouca diferenciação. Por isso que é extremamente importante você conhecer o seu setor. Como é que ele se comporta. É um setor de concorrência, porque aquelas curvas elas são diferentes. Você pode ter uma curva mais elástica, ou seja, a variação é maior em relação à variação do volume em relação ao preço é maior, ou uma curva mais inelástica. Então, esse comportamento, né, ele pode ser mais inclinado ou menos inclinado, né? E aí é que vai ser o pulo do gato, é entender isso. E aí você tem aqueles 4 métodos que eu comentei anteriormente. Você usa a experiência da sua equipe de vendas, né? Ou você vai a campo perguntando para os seus consumidores e clientes, ou você faz experimento em loja, testes, né? Tentativa e erro, que você consegue medir, ou você pega todos os seus dados históricos e você faz um modelo matemático, uma equação matemática que tenta construir aquela equação. Ok? E aí, para que serve, né? Você consegue, olha, se eu sei como varia o meu volume em relação a preço, através de um fator, eu consigo calcular a minha margem de contribuição, né? Que é o preço, menos o meu custo variável, ou o meu custo direto versus o volume, eu consigo construir uma curva e existe um preço ótimo, aquele que vai maximizar, né? Lembrando que dentro daquela relação volume e preço, o coeficiente de elasticidade, você está levando em consideração todos aqueles fatores que afetam a sensibilidade a preço do seu consumidor, do seu cliente. Se você tentar pegar toda aquela coisa e transformar naquele fator, naquela matemática. E você consegue, então, identificar, ora, se eu estou aqui, é interessante eu perder volume, aumentar preço, perco volume, né? Mas eu migro de uma posição de menor margem de contribuição para maior margem de contribuição. Então, esse é o pulo do gato, na hora que você vai precificar. É você entender isso. Ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu até agora? São 3 as formas de abordagem. Você pode ter uma abordagem custo, que é baseado em próprio custo, que ignora a concorrência e custo e se relaciona a finanças. Uma abordagem de valor, baseada em consumidor, que ignora concorrência e custos e se relaciona com marketing, ou uma abordagem de mercado, concorrência, custo consumidor, que se relaciona com o comercial. Ou seja, em geral as empresas não são puristas, elas não pegam uma única metodologia, elas brincam com tudo, né? Então, elas usam mercado, somente valor e mercado. Mas qual é o preço certo, né? Então, você precisa ter um preço para cada produto, isso é claro, né? Acho que não precisa repetir, e para cada tipo de cliente, né? Por que cada tipo de cliente? Porque nós somos diferentes, né? Eu sou diferente de você. Não existe 2 Fábios aqui com a mesma percepção a preço. Então, da mesma maneira, você não consegue botar preço para o Fábio e um preço para o João. Então, você tem que agrupar. Então, por isso que é importante segmentar os seus clientes.
Primeiro, que o mercado é a soma das demandas individualizadas. Os consumidores podem ter sentimentos e percepções semelhantes, não iguais. Então você consegue agrupar eles de uma forma similar. Né? Para quê? Para que você possa cobrar diferentes preços para diferentes clientes. Né? E você começa a buscar todo o benefício existente no seu mercado. A arte é esse desafio, né? E você tem a ciência para definir o preço, que é você definir a elasticidade para cada tipo de cliente. Tá? Então, como que a gente pode segmentar? Existem dois tipos de segmentação, né? A explícita e a implícita. Tá? O que é a explícita? A explícita, eu posso segmentar por tipo de indivíduo. Então, eu posso ter um preço para estudante, que tem uma sensibilidade a preço diferente de um adulto, né, que já está em condições de trabalho, que já tem a sua renda. Eu posso segmentar em termos de geografia, porque você tem sensibilidades a preço. Então, ou seja, o consumidor da Zona Norte, ele tem uma sensibilidade a preço, ou seja, ele pode ter uma renda associada diferente do consumidor da Zona Sul, por exemplo. O do Nordeste é diferente do Sudeste, do Norte, do Sul. Então eu tenho uma segmentação explícita, ou seja, quando eu vendo para o Nordeste, eu tenho um preço, quando eu vendo para o Sudeste, eu posso ter outro. Eu posso ter uma segmentação explícita por tipo de indústria. Né? Um atacadista grande, eu consigo identificar claramente quem é o atacadista. Então eu posso ter um preço diferente para o atacadista, eu posso ter um preço diferente para um varejista. Eu posso ter um preço diferente se eu quero pensar em vender serviço, eu posso, a percepção de valor dentro daquela linha de quanto que é o peso do meu serviço dentro do orçamento daquela área, eles vão ser distintos entre setores de indústria. Então eu posso ter um preço diferente para o setor de indústria, né, em função da percepção de preço ser diferente, né? E você tem o implícito. O implícito é aquele que você não consegue diferenciar, você não consegue separar. Então o que você faz? Você deixa ele se autoselecionar. Em geral, dentro de um aspecto de segmentação implícita, que você constrói versões de produtos. Né? Então, por exemplo, eu vou desenvolver um software. Eu boto um conjunto de atributos e boto um preço, R$200. Eu posso botar um pouco mais de atributos, de features nesse software, que faz mais coisas, uma versão básica, uma versão profissional, eu posso cobrar por R$400. E eu posso botar uma coisa muito mais profissional, robusta, e botar uma versão premium e cobrar R$600. Quem vai definir em qual segmento eu vou entrar é o próprio consumidor, de acordo com a percepção de preço. Então essa é uma segmentação implícita. Tá? Outra coisa é a questão de momento de consumo. Né? Você também deixa ele escolher. Se eu preciso do meu serviço, do meu produto, um nível de atendimento, eu tenho uma empresa de prestação de serviço de manutenção de computadores. Né? E aí eu posso deu um problema, eu posso atender em até 2 horas o chamado, é um nível de serviço, me custa tantos reais. Eu posso atender no mesmo dia, ou eu posso atender em 48 horas. Então você deixa que o seu cliente, ele se escolha em que momento ele vai se encaixar. Né? Eu cheguei de viagem um dia, cheguei em casa, o meu aquecedor a gás estava desligado. Eu liguei para uma assistência técnica, eu tive a incompetência de não saber como ligar, né? Uma total incompetência, apertei o botãozinho, nada. Liguei para assistência técnica, eu dava, era R$50 a visita técnica, para daqui a 48 horas. Eu falei, eu dava R$200 para ele vir em 2 horas, para eu poder acender ou tomar meu banho quente. Você está entendendo essa questão? Então, assim, você deixa o seu cliente, o seu consumidor, naquele momento, decidir o que ele quer. Né? Em outras circunstâncias, se eu chegasse de manhã, eu poderia, pode ser no dia, eu não quero ir em 2 horas. Então, tá ok, sem problema nenhum, pago R$100. Eu quero tomar banho no dia. Agora, isso é hoje, amanhã pode não ser. Então você deixa, porque a coisa é dinâmica. Pode ser que amanhã não tenha esses R$200. Então você deixa essa segmentação implícita, você dá
uma combinação você constrói versões do seu produto ou versões de níveis de serviço, da sua prestação de serviço, e você dá esse cardápio e deixa ele escolher. Porque o grande risco de uma segmentação explícita é a questão da arbitragem, né? Que é, eu compro o produto, o serviço, e eu posso revender dentro do meu mercado para um outro segmento que eu não quero. Então ele me corta, né? O lucro que eu pegaria daquele segmento, em vez de vir para mim, vai para ele. E o risco de canibalização, que é a outra pessoa sabe que tem um preço menor para estudante e pega a carteirinha de estudante, né? Não sei como, e você compra o seu produto, o seu serviço com preço de estudante. Então esses são os riscos de canibalização, fora o risco que toda segmentação é uma média, e uma média ela tem a sua variabilidade, tá? Mas assim, é uma coisa extremamente importante, porque você não consegue fazer preço individualizado, né? Você consegue numa relação de serviço, numa relação de bidding, de leilão. Aí você consegue fazer o preço customizado. E aí a percepção de valor do seu cliente, que é uma relação direta, pontual, é uma relação B2B, né, bem pontual, bem tailor-made, bem customizado. A sua relação é bem direta, você consegue ter um preço customizado para ele. Aí você vai depender do valor percebido e como a concorrência está se comportando. Que é o exemplo de consultoria. O exemplo de consultoria é uma construção de preço customizado, né? Como qualquer tipo, de um modo geral, prestação de serviço não massificado. Tá? Ok? Então vamos lá. Canal de venda. Por que canal de venda? Porque o custo de servir é diferente entre canais de venda. Na hora que eu tenho uma equipe, um canal de venda direto, um canal de venda por internet, é totalmente diferente. Os custos inerentes a uma venda direta é diferente do custo por internet. Venda direta, eu tenho toda a equipe de venda, toda a força de venda, profissionais que geram custo. Internet eu não tenho, eu tenho só uma questão de investimento tecnológico, você tem uma questão de depreciação dessa tecnologia, então você consegue ter custos diferentes, então você pode ter preços diferentes. E a outra coisa, de um modo geral, os canais de vendas tendem a atender públicos distintos, segmentos distintos que têm diferentes sensibilidades a preço. Então é importante ter essa visão, esse conhecimento. Então é importante ter um preço por canal também, né? Então Coca-Cola em lata e restaurante, venda pela internet para os que procuram conveniência, é um tipo de segmento. Né? E considerando concorrência e custo, que acho que não preciso nem reforçar o ponto do porquê que é importante. Bom, o sucesso está em executar, não é só ter estratégia, é você ter um bom processo e você saber executar bem esse processo e controlar. Então vou dar rapidamente o que é um macro processo assim, em geral que você tem que se considerar. Primeira é definição da estratégia e objetivo, né, aquele primeiro ponto que a gente falou. O segundo ponto é você entender a resposta ao mercado em cima de um posicionamento. E aí passa por segmentar o mercado, separar os clientes de acordo com sua propensão a pagar, que é o ponto que eu falei anteriormente, segmentação explícita ou implícita. Determinar a resposta do mercado, que é tentar identificar essa função, essa sensibilidade de preço, essa relação preço e volume, né? Feito isso, você vai fazer cenários de preço e volume, considerando o seu custo de servir pelos canais, ou seja, se eu vender a 10, meu volume é 5, aquela curva de maximização, né? Você tem a elasticidade, então você consegue fazer cenários. Em cima desses cenários, olhando, você vai escolher a melhor alternativa, você implementa o preço no mercado, mas como todos nós somos dinâmicos, a gente acorda hoje diferente do que vivemos o amanhã. Você sempre precisa monitorar e avaliar e revisar. A sua segmentação está adequada? Ou ela mudou? Existe um comportamento de mercado, uma mudança na sua macroestrutura de econômica, ou o que quer que seja, que afete os seus fatores de sensibilidade a preço. Então você precisa sempre estar atento, periodicamente estar revisando. Faz sentido isso? É a melhor maneira de segmentar os meus clientes ou tem outra maneira? Não? O aprendizado gera esse entendimento. E sempre está olhando a curva de sensibilidade a preço, porque muda de acordo com o humor do mercado. É meio de bolsa de valores às vezes. Óbvio que não tão
frequente, ele é um pouco mais estável. Mas assim, é um pouco de bolsa de valores. Quer dizer, amanhã você tem uma recessão, você tem uma restrição orçamentária, vai afetar a sua sensibilidade a preço. Se você tem um aumento de renda, de melhor distribuição, você de repente tem um grupo de segmento de cliente que você não está atingindo, que aumenta essa sensibilidade a preço, então você consegue aumentar o seu preço. Você tem espaço para aumentar o seu preço dentro daquele fator de share of pockets. Então você tem que levar em consideração tudo isso. E acima de tudo, a questão de controle. Eu estou botando preços, os melhores preços para os meus melhores clientes, e aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, quando a gente olha controle de preço, de gestão de preço, a gente sempre procura olhar o preço da nota fiscal. Né? Só que o preço da nota fiscal, ele sai de um preço base, você tira os seus impostos, você tira os seus descontos de nota fiscal, você encontra o seu preço de nota fiscal. Só que você pode ter outros tipos de desconto que são dados que não aparecem em nota fiscal. Então você tem que considerar isso, porque geralmente isso se perde. Então é extremamente importante quando você for fazer controle, gestão do preço, você olhar isso. Então vou te dar, os que estão de serviço não vão gostar do meu exemplo, mas o exemplo de relacionamento com o supermercado. Quando você vai vender um produto via um canal supermercado ou atacadista, você tem em geral contratos. Esses contratos fazem um enxoval de loja, o contrato se você tem que pagar um FII, um determinado valor para cada volume vendido, que é totalmente fora da sua nota fiscal, é por fora. Então, é importante você entender como é que se comporta essa estrutura de descontos até você chegar ao que a gente chama de preço líquido-líquido, ou preço net-net. Que é exatamente o preço que vai agregar ou não valor para o seu lucro. Porque tudo isso, você tem casos assim que do preço base a 100, 30% é impostos de desconto, nota fiscal, você sai de 70%, só que não é esse 70% que você coloca no bolso. Você vai ter que tirar o seu custo de frete, seu custo variável, ok, tranquilo. Só que você tem outros descontos que você não percebe que pode representar mais 10% ou 15%. E o engraçado é que esses descontos não necessariamente estão correlacionados aos seus melhores clientes. Então, uma ferramenta de gestão de preço é isso. Não é só você saber a estratégia, não é só você saber qual é o preço correto, olhando a questão da elasticidade, da sensibilidade a preço, mas a execução do seu preço está adequada, está correta? Eu não estou perdendo dinheiro em cliente que eu não queria perder dinheiro? Então é extremamente importante você ter essa visão clara dos seus descontos da nota fiscal e fora da nota fiscal e saber se estão dentro de objetivos que você quer e imagina. Ok? Então é isso que eu queria estar chamando a atenção. E eu queria agradecer a atenção de vocês, espero que tenha sido a contento e agrado. E aberto agora a perguntas e respostas, estou à vontade. Obrigado, pessoal. Ok, já temos algumas aqui. Caramba. Vamos lá, 3 perguntas do Jefferson. Em caso de... Está bem grande o canteiro. Em caso de vendas com intermediários, canais e revendedores, como garantir que meu preço chegue ao cliente final no patamar que é necessário? Patamar que é necessário. O que devo fazer em minha política comercial se não tenho o sales out do revendedor? Como garantir o cumprimento de uma política de preços mínimos ao cliente final, por exemplo? Bom, o que acontece? Nesse ponto, vai depender, primeiro, como é que é o seu peso do seu negócio dentro do revendedor, dentro do cliente. Mas a única maneira que você tem para você garantir o repasse de preço é você efetivamente estabelecer dentro da sua política comercial benefícios. Primeiro, você definir um preço de sugestão, né, o quanto você imagina que tem que ser vendido o seu produto para o consumidor final, daquele intermediário, e você definir benefícios que possam ser dados a esse consumidor, seja através de nível de serviço, seja através de relacionamento, seja através de descontos maiores ou menores, desde que ele atenda esses preços no campo. E aí você tem que ter essa preocupação de estar medindo, avaliando se o preço no campo está dentro do seu preço de sugestão. Em termos de punição, uma coisa que acontece bastante, e às vezes, se o seu produto é um produto de alto giro e é relevante para a carteira
de produto, um mix de produto do seu revendedor, no aspecto de punição, você corta o fornecimento. Então, existe muito essa preocupação. Algumas empresas fazem isso, tem essa tensão de querer preservar o preço dela na ponta, porque preço está associado à imagem, né? Então, se ele bota muito alto, tem todo efeito de demanda, se bota muito baixo, tem a questão de erosão. Então, tem algumas empresas que cortam o fornecimento. Então, gera o fora de estoque dentro daquele revendedor, se ele não cumprir aquela política de preço-sugestão em cima de uma margem, né? Tem que ter sempre uma zona de tolerância. Então, essa é assim, a sugestão que eu dou. Quer dizer, botar dentro, tentar amarrar na sua política comercial a questão de preços sugeridos. Ok? Vamos ver. Se possível, aprofundar a relação entre profissional de marketing versus precificação. Métodos de observação, interação de finanças e vendas, coletas de dados e apresentação de dados. Como o marketing altera procedimentos na empresa. Ok. Vou tentar falar, é meio complexo, né? Então, o que acontece? A relação de marketing com precificação tem muito a ver na determinação do valor percebido pelo consumidor. É na construção de entender o quanto vale os atributos que você está adicionando dentro do seu produto ou do seu serviço. Né? Quando eu falo da questão do nível de serviço, valoriza ou não valoriza? A questão do exemplo que eu dei da videolocadora. O quanto vale para o consumidor ele não ter a restrição de tempo na devolução da fita? Então, essa interação ela é muito associada nisso, no eixo de valor percebido do cliente. E aí você tem N maneiras, que são aquela parte de pesquisa. No fundo, você tem que ir a campo e pesquisar o seu cliente. É você fazer grupo foco, é você fazer interações diretas, para você conseguir... Tem outros tipos de metodologias, que são as pesquisas de conjoint, que você procura quantificar esses atributos para o seu consumidor. Né? Agora, como o marketing altera procedimentos na empresa, está meio aberto, aí eu prefiro... Depois a gente se falar, Márcio, você tem meu e-mail, manda e aí a gente conversa, porque acho que não entendi direito esse ponto. Ok? Vamos ver. Custo financeiro. Reflete a perda de rentabilidade, ônus pela captação do capital? A resposta, sim. Né? É óbvio. Qual é o melhor negócio do mundo? É você receber do seu cliente à vista e você pagar o seu fornecedor em 60 dias ou um ano. Então, sim, a questão do custo financeiro afeta a rentabilidade. E você tem a questão de captação de capital de giro. Eu posso fazer capital de giro usando esse ato entre o meu contas a receber e o meu contas a pagar, ou se eu não tenho uma situação dessa, eu tenho que buscar capital de giro, e isso gera despesas financeiras dentro do seu lucros e perdas. Então, sim, gera. Se a lucratividade varia entre 9% a 12%, o valor do dinheiro no mercado gira em torno de 4%. Um deslize eleva o risco de insolvência e taxa de juros. Existe metodologia para essa afirmativa? O montante a ser considerado como custo financeiro? Deixa eu parar e pensar. A lucratividade vai entre 9 a 12, o valor do dinheiro no mercado gira em torno de 4. O deslize eleva risco de insolvência. Eu não conheço nenhuma metodologia, faz sentido essa situação, óbvio, mas eu não vejo nenhuma metodologia assim de bate-pronto que eu consiga relacionar isso. Eu acho que o que eu falo é o que eu comentei anteriormente. O que acontecia, né, na época inflacionária? Né? Na época inflacionária, você ganhava dinheiro pela aplicação financeira e não pela operação. Então, a VR Vales, por exemplo. A VR Vales é uma empresa de refeição convênio, né, que fatura, 3 bilhões das empresas. E o que acontecia? A relação era uma relação de... recebia um prazo de pagamento de, você tinha essa relação de hiato, né, entre contas a receber e contas a pagar. Ela pegava o dinheiro no mercado financeiro, aplicava no mercado financeiro, porque ela tinha um tempo para poder pagar os restaurantes. Então, ela tinha um subsídio do custo financeiro, que na verdade deixou de ser custo financeiro a receita financeira, significativamente nessa época de inflação. Então, ela podia cobrar um preço do serviço dela
muitas vezes negativo em função desse ganho financeiro que ela gerava pela ciranda financeira. Então, acho que é um dos poucos casos onde você tem uma taxa de administração de menos 2%. Ou seja, você cobra R$100, você compra R$100 de vale-refeição e o cliente te pagava, sei lá, R$98. Mas ele porque esses outros dois, em cima da cadeia de valor que ela tinha, ela ganhava na outra ponta, que é a ponta de estabelecimento, e ganhava também na ciranda financeira. Então, assim, a questão da precificação, você tem que olhar todo o seu modelo de negócio, né? E a questão do custo financeiro, em alguns momentos, é vantajoso. Então, isso foi muito na década de 80, da época alta inflação. Quando você entra na década de 90, estabilização, e aí você começa a ver que o custo, a aplicação financeira, que já começa a dar uma rentabilidade melhor, acontece essa situação. O seu negócio te dá 12% de retorno, e você pode ter uma situação que o investimento, a aplicação financeira, te dá 6, 7% de retorno. Ainda não é o momento que a gente vive. A gente está vivendo um momento de 20% de retorno financeiro e você tem a operação em si para 16%, 14%. Aí depende do setor. Mas é um ponto importante. Ok? Terceira pergunta. O que você acha de deixar as receitas com... Não entendi. Com serviços, cobrir os custos fixos e ter um preço bem competitivo nos equipamentos. Não estaria adequado? Você tem uma situação, é uma abordagem, né? Mas é uma abordagem de dois preços. É o preço de entrada, que pode ser o preço suficiente para você cobrir os seus custos, e o preço da prestação de serviço. Quer dizer, na hora que você bota um equipamento e você vende o preço do equipamento, o equipamento e a manutenção, você pode ter uma abordagem que é a abordagem de preços que eles chamam de two tiers, né, em dois momentos. Quer dizer, eu boto um preço só para cobrir meus custos, para eu entrar. Na hora que eu entro, eu construo um pouco a minha barreira de entrada e aí eu ganho a lucratividade na prestação de serviço. Exemplo muito clássico disso é impressora. O preço da impressora é barato. Qualquer compra impressora. Agora, o preço do cartucho é onde gera a lucratividade para o negócio. Então, dentro do aspecto de serviço, você pode fazer isso. Você entra com o equipamento, bota o preço só para cobrir os custos do equipamento ou os custos fixos, dependendo do seu modelo de negócio, como você quer a estratégia. E aí você ganha a lucratividade que você busca na prestação de serviço. Então, é uma abordagem, sim. Ok? Que forma ou método uma pequena ou média empresa pode usar para obter e conhecer tantas variantes importantes para conhecer efetivamente seu cliente e sua concorrência? Eu acho assim, tem muita coisa que é divulgada na internet. Existem estudos que você vai poder pegar médias de elasticidade de publicações, né? Acho que tem muito de você usar experimento em loja e ir a campo com a sua força de venda. A força de venda é um canal riquíssimo de informação. Eu, na Coca-Cola, usava muito a força de venda para fazer pesquisa de preço da concorrência e para questionar o cliente com relação a essa sensibilidade a preço. Então, assim, é muito ao campo e você usar a sua força de venda. Se você tem uma restrição orçamentária, é isso. Hoje em dia, as pesquisas, essas de conjoint, que são para você avaliar a sensibilidade, eram pesquisas que custavam em torno de R$250 mil, mais ou menos uma pesquisa dessa. Com a internet... porque você tinha toda a parte de deslocamento. Com a internet, ou você já tem softwares, você consegue fazer pesquisa a um custo muito mais barato e muito mais rápido. Agora, como tudo na vida, tem a sua variabilidade, né? Tem a sua imprecisão. Então, assim, acho que você tem, dependendo da restrição, você pode usar esse canal de pesquisa e tentar encontrar uma alternativa barata, mas a força de vendas é um instrumento riquíssimo de informação da concorrência, você pode e do comportamento do seu consumidor. O importante é essa relação ser uma relação saudável, é entender que é para o bem da empresa, né? Porque às vezes acontece que isso gera algum tipo de efeito, impacto, e aí pode acontecer você ter informações erradas, distorcidas. E a pior coisa do mundo não é ter informação, não é a falta de informações, são as informações erradas. Entendeu? Então acho que eu recomendaria isso, usar força de vendas. Tá bom? Acho que alguma pergunta a mais? Não? Gente, obrigado então e uma boa tarde.